família. Aqui é mais uma história que foi enviada para nós, que um viajante na Itália, viajando para vários países. Esse homem, um homem muito desbravador e corajoso, foi ele que enviou para nós. Então vamos chamar ele de Paulo. Viajando diretamente para a Itália, a trabalho por turismo, se hospedando em um dos hotéis mais chiques, mais bonitos da Itália, chamado para uma festa em uma casa de uma conhecida dele. Tinha mais de 15 anos de amizades e de viver a vida somente para o prazer. E ele foi, Paulo foi até lá, essa festa magnífica no local, lindo e maravilhoso, cheio de mulheres lindas e belas. Uma mulher começou a observar Paulo na piscina, e Paulo, todo sem jeito, uma mulher linda, nos olhos atraentes, que quando olhava para ele, Paulo se tremia todo da cabeça aos pés. E tinha mais 6 com ela. Conforme o tempo, 3 horas da madrugada, Paulo deu um sono nele e ele resolveu ir embora para o hotel. Rapidamente, pegou o táxi e foi para o hotel. Amanhecendo o dia, ele chega na rede onde ele trabalhava e lá tinha uma carga para ele ver uma elite muito forte, muito grande naquele local na Itália. E ele foi lá visitar nessa reunião e ali se deparou com aquela mulher de novo, sendo que ela era a presidente da empresa, uma mulher linda. E mais uma vez ele veio se tremer da cabeça aos pés. Paulo ficou até sem jeito. A mulher fluente, falava vários idiomas, uma mulher linda, inteligente. E ali começou com o Paulo todo acanhado, sem jeito, ficou quieto e observando ela dar uma palestra na empresa. E ela falou para Paulo que estava dando uma festa VIP e chamou Paulo para essa festa. Ele falou que ia ver se dava para ele ir nessa festa. E ela falou, mas eu quero você lá. Sua presença para mim é toda. O tempo chegou ao sábado, Paulo foi para a festa. Uma festa numa montanha de vinhedo, um local lindo e maravilhoso, muito distante da cidade, no sul da Itália. E adentrando naquele local, Paulo estranhou e não tinha muita gente, já era meia-noite. E ele viu de longe só mulheres naquele local. E a outra veio, Carla veio, e veio a dona da festa, Patrícia, e veio conversar com Paulo, fez a associação, apresentou as mulheres para ele. E ele perguntou para ela, Patrícia, cadê o povo dessa festa? E é meia-noite. Ela falou, se o povo não aparecer, nós vamos curtir nós mesmos e beber e comer do bom e do melhor. Não tem problema algum. Aí sim Paulo ficou. Aí caiu 1 hora da madrugada. As mulheres começaram a se vestir de preto. Todas mulheres.
e subiram a escadaria sentido a montanha. E Paulo, observando aquilo, foi atrás. E Patrícia falou para ele voltar, para ele ficar. E rapidamente elas voltavam, retornavam daquele local. E Paulo, ali, sozinho naquele local, que era 2h pouco da madrugada, Paulo resolveu ir atrás. E ele procurou várias escadas indo para todo canto e não conseguiu achar as mulheres. Retornou para a mansão, o castelo. No outro dia, ele acordou com o corpo todo arrebentado. Ele falou que parecia que tinha passado uma carreta por cima dele. Não entendia nada do que ele estava fazendo ali ou como ele chegou naquele local. E ali, ela chegou, Patrícia, ofereceu um drink para ele. E ele tomou aquele drink. Vocês imaginam o que aconteceu? A noite inteira, ele vendo várias fotos nasce na mente dele que várias mulheres se despiram e ficando nuas e transando a noite inteira naquele local, naquele recinto. Quando ele foi ver Paulo, ele já estava passando 7 dias naquele local e ele não tinha percebido. Vinha ele de novo ofereceu um drink e ele desconfiado pegou. Mas quando Patrícia virou as costas, ele jogou o drink fora. Rapidamente vestiu as suas roupas, pulou pela janela e saiu daquele local. Foi embora direto para o hotel, assustado com aquilo que estava acontecendo. Mas algo em Paulo falava para ele não ir, e ele estava gostando daquela situação que estava acontecendo ali. Na plena sexta-feira à noite, lua cheia, ela aparece para ele dentro do quarto. Patrícia se volta de uma hora para outra, uma mulher com cajado de fogo na mão, um chapéu de bruxa, e ali falando para ele, ou ele retornava para ela, que ele era dela, ou ele ia se arrepender pelo resto da vida. E assim ele falou que não ia retornar para lá, porque ele tinha descobrido tudo, o que elas eram e o que elas faziam, pois a automagia existe no mundo inteiro e muitas lendas que os outros acham que são lendas, mas são real. No mundo inteiro, Paulo viajou para vários cantos e viu muitas coisas que aquilo que ele não acreditava, ele achava que era lenda, ele presenciou pelos próprios olhos muitos seres sobrenatural, seres da mata, seres, o gritador, o corpo seco e muitos outros seres nas matas são reais. E como chega praticamente ao sábado, Paulo começa o corpo inteiro pega fogo e febre, e o corpo começa a doer. E a 1 hora da madrugada, o corpo de Paulo começa a esticar, como estivesse quebrando os ossos e pegando fogo. Paulo corre para a rua e lembra de uma mata e corre para essa mata, passando em frente no cemitério muito grande. Ele vê Patrícia parada no portão dando risada e falando para ele que ele ia pagar um alto preço de toda a vida inteira dele. E ele cai para dentro da mata e começa aquele alto surgimento de dores, os ossos estralando, o corpo pegando fogo. E Paulo se transforma em um ser maligno, em um lobisomem.
e começa a se transformar e começa todo dia a acordar em cemitério, em cavanhaques, dentro de mata, pelado, nu, desisto. E não lembro o que aconteceu ou como que ele parou naquele local. Paulo, assustado, rapidamente sai na beira da mata, chegando à rua e vê um monte de papelão. E pega o papelão e vai para o hotel. O povo começa a ficar desconfiado de Paulo. E Paulo vai, toma um banho rápido, se veste e cai na cama. Com 3 de dia, acontece tudo de novo. Paulo corre para a mata, mas não dá tempo. Ele adentra no cemitério e se transforma dentro daquele cemitério. Um ser maligno, macabro, cheiro de carniça terrível. E ele começa a lembrar das coisas. Ele atacando os porcos, os cavalos, atacando as vacas, as galinhas no chiqueiro, se esfojando no chiqueiro, nas costas. E ele lembra daquele local da montanha. E ele vai até a montanha, onde estava a casa de Patrícia. E sobe para a estrada, chegando no pé da montanha. Ele vê um sacrifício naquele local. Vários animais mortos, vários desenhos no chão, cruzes, estrelas e cruzes invertidas de ponta cabeça. E ali Paulo vê uma imagem de um ser, corpo de ser de um lobisomem, e a outra parte da linha da cinta cabra macho, corpo de bode, e a parte do peito e ser de mulher, feminino. E embaixo dos pés daquele ser, Paulo vê o nome dele, a foto dele naquele local e duas xícaras grandes de prata com sangue dentro. E Paulo começa a lembrar das coisas. Uma mulher vinha à noite para trazer o drink para ele e ele tomava. E ele via essa mulher enfiando uma agulha na veia dele e tirando o sangue dele à noite. Não só isso, Paulo vê uma marca de um corte na cabeça e um corte nas suas costas. E ele não sabia como que tinha acontecido aquilo. Paulo tinha feito um pacto sem saber. Patrícia, revoltada, o amor que ela tinha por ele era muito grande. E pois ela preferiu fazer isso com Paulo, amaldiçoar ele pelo resto da vida. Ele viveu uma trajetória correndo os 4 cantos da terra, correndo 7 cemitérios, 7 fazendas, a sua vida inteira. E a maldição passaria eternidade. Passaria até para os seus filhos. E Paulo vem para o Brasil, para o estado da Bahia. Isso em 1920. Paulo se firmou na Bahia. E foi essa história que veio para nós, das mãos de Paulo, contando a trajetória e a vida dele nessas viagens como um viajante em várias nações, em vários cantos do mundo. Ele conheceu, por isso que eu falo e dito para vocês, o mundo sobrenatural existe e não é brincadeira. Aquilo que vós acha que não existe, vós não sabe de nada. Aquele que vós acha que não existe, que é contos, você não sabe de nada.
até o dia que vós se deparar com um ser desses de frente a frente. Será que vai dar tempo de vós contar a verdade para o seu próximo, para a sua família, que é real? O mundo sobrenatural existe, ele é real. Assim foi uma história aqui no canal A Caçada do Olho Sobrenatural. Não esqueça de deixar o seu like e adicionar o sininho das notificações. Tá ok, família? Boa noite.